Bom, nós estamos vendo os encontros com Deus na Bíblia, né? E hoje é um encontro meio que diferente, né? A gente vai ver um evento em que a Arca da Aliança de Deus, que representava a presença de Deus, foi roubada de Israel. E os filisteus roubaram essa arca e levaram para o templo de Dagon. E através dessa história nós vamos ver como que nós podemos nos aproximar do nosso Deus, tá? Mas antes, semana passada, nós aprendemos que Jesus é o nosso general, né? O qual ensinou Josué que a pergunta a se fazer não é: Senhor, você está comigo ou está contra mim? Não é essa a pergunta, mas a pergunta a se fazer é: se eu estou com o Senhor ou não? Essa é a pergunta, porque Deus não vai estar do seu lado e nem contra você e nem a favor a você. É você que tem que estar a favor de Deus ou contra Deus. Então nós aprendemos que Deus é um Deus santo, porque Ele fala para Josué: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E santidade, meus irmãos, é tudo que é superlativo, tudo que é grande. Então não dá para você fazer do Deus que é santo o seu garçom. Ele é muito gigante para você usar ele como seu assistente. E que ele sofreu a espada, porque o general que veio falar com o general Josué, ele estava com uma espada desembainhada. E essa espada não foi sobre Josué quando ele entrou na presença desse general, mas foi sobre ele mesmo, sobre Jesus, que passou pela espada para que nós possamos nos aproximar de Deus, tá? Isso tudo foi semana passada, mas hoje, né, nós vamos aprender como nos aproximar de Deus através dessa história da Arca da Aliança, que na época foi tomada pelos filisteus. Então vamos perceber primeiro que todo o encontro que Deus temos na Bíblia, tem de Abraão, tem de Moisés, né, do que nós falamos, tem de Josué, tem o encontro de Deus de Jacó com um lutador, com uma pessoa, um lutador que veio sobre ele na escuridão. E todos esses encontros, se você perceber, existe algo físico que Deus se manifesta, né? Por exemplo, para Abraão, quando Deus teve um encontro com Abraão, ele se revelou através de uma tocha ligada que andava entre os pedaços de animais. Nós vamos ver mais para frente, tá, essa palavra? Mas tinha uma tocha lá. Quando você vê Moisés, tinha uma árvore, uma sarça, uma árvore que estava queimando, mas não queimava, entendeu? Então tinha o fogo, mas não estava sendo consumido. Então existia algo material, algo físico. Com Jacó tinha um lutador, ele saiu de lá mancando fisicamente, tá? E no caso do Josué, um general, e no caso de Jó veio uma corrente, um furacão de notícias ruins. Os filhos deles morreram, veio um furacão e veio um vento muito forte, algo físico, algo palpável. Mas a Arca da Aliança era também aonde Deus se manifestava a presença dele. Mas diferente dessa tocha, dessa sarça, desse lutador, não era algo temporário. Era algo que a presença de Deus era permanente nessa arca. Era algo que Deus permanentemente vinculou, associou a sua presença àquela arca. A arca em si não tinha poder, mas Deus se associou à presença dele nesta arca, né? Com o objeto. Através dessa arca manifestou a sua presença, né? Mas o que foi a arca? A arca, temos um desenho aí da arca. Essa foi a arca, olha só. Ela tinha 116 centímetros de comprimento, não era muito grande, 1,16 m, né? 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura, coberto de ouro. Era praticamente uma caixa. E Deus, nos mínimos detalhes, Ele deu todos os detalhes de como deve ser construída essa arca. E falou o que tinha que colocar lá dentro. Quem sabe o que tinha lá dentro? As 2 tábuas dos 10 mandamentos, 1 ao 5, dos 5 ao 10, e tinha um vaso cheio do maná dentro. E aí tinha uma tampa, essa tampa aí em cima era o propiciatório. Era o lugar onde o sumo sacerdote, uma vez ao ano apenas, podia ir lá,
e jogar o sangue do cordeiro em cima dessa tampa, onde tem esses dois anjos ajoelhados, para ninguém. Está faltando alguma imagem aí. Por que não tem uma imagem? Está vazio. E aí Moisés ele fala que a glória de Deus estava sobre aí em cima, no meio dessas asas aí. Tinha uma luz e que ninguém poderia chegar perto, porque era a glória de Deus. Moisés falava que era a glória de Deus e ninguém podia chegar perto e nem ver o que estava lá dentro. Tá? Então, essa é a Arca da Aliança que acompanhou o povo de Israel depois que foi liberto e foi para o deserto. Em toda a jornada dele no deserto, quando conquistou a entrada da terra prometida também, a arca representava a presença de Deus. Quando foi passar o Rio Jordão, o povo de Israel não tinha como passar o Rio Jordão, porque a terra prometida estava do outro lado. Então Deus falou para levar a arca primeiro, e a arca ficou no meio, abriu-se o Rio Jordão, e aí o povo passou em terra seca. Quando o Josué conquistou Jericó, Deus falou para levar a arca. E eles levaram no tabernáculo, e rodaram junto com a arca de Deus. Então, essa é a arca de Deus. E aonde que a arca de Deus ficava? Ela ficava no Santo dos Santos. Era lá que tinha que ficar a arca da aliança. No Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, como eu já falei, só poderia entrar uma vez ao ano naquele lugar para pedir perdão dos pecados do povo, tá? Então, por isso, a Arca da Aliança, existia uma santidade ali, porque era a presença de Deus. Não era qualquer um que poderia carregar a arca. Deus falou que tinha que ser da tribo de Levi, os levitas. Eles tinham que carregar a arca da aliança, a presença de Deus, tá? Então, explicado a arca se perdeu um dia para os filisteus, a Bíblia diz, e é o que nós lemos hoje, hoje na passagem de hoje, tá? O que aconteceu um pouquinho antes? Existia o sumo sacerdote Eli, e Eli tinha dois filhos, Hofni e Finéias, Hofni e Finéias. E o povo de Israel naquela época estava se decaindo espiritualmente. Eles estavam fazendo tudo errado, tá? E esses filhos, Hofni e Finéias, eram pecadores, sabe por quê? Olha só o que aparece em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, 2 capítulos antes de ter perdido a Arca da Aliança. Os filhos de Eli eram ímpios, diz a Bíblia, não se importavam com Yahweh, Senhor. Toda vez que a gente vê essa palavra Senhor, gente, não é o Senhor que vende pãozinho na esquina. Senhor é Yahweh. E Paulo, ele faz questão de quando falar de Jesus, ele sempre fala Senhor Jesus. Mais do que Jesus, Filho de Deus, ele usa milhares, centenas de vezes mais. Senhor Jesus, Yahweh. Todo esse Yahweh que nós vemos no Velho Testamento está se referindo a quem? A Jesus. E nós temos que juntar isso. Toda vez que a gente ouvir Senhor, Yahweh, é Jesus. Mas ok, Yahweh, o Senhor. Então os filhos, eles não se importavam. Eles não estavam nem aí. As pessoas vinham trazer oferta, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um garfo grande e enfiavam na carne onde as pessoas vinham trazer para Deus e tchau, essa parte é minha. Aí o pessoal, mas deixa primeiro eu oferecer para Deus queimar, depois você pega quando você quiser. Não, eu vou pegar antes, eu quero a picanha. Não era picanha, mas ok. E ele e pegava e roubava. Além disso, os dois faziam imoralidade sexual com as mulheres que vinham no templo também. Olha só, 1 Samuel, também 2 capítulos antes de perder a arca, capítulo 2, 22, Eli, que é o pai, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Eli ficou sabendo através de fofoca.
Só que o povo de Israel não fez nada e nem protestou, porque Ofni e Finéias faziam essas coisas, roubavam as ofertas, faziam imoralidade sexual dentro do templo. Ninguém falou nada. Por quê? Porque o povo de Israel também estava corrompido. E para eles verem líderes sacerdotais errando, era um conforto para eles, dos erros que eles faziam também. E por isso que ninguém falava nada, só tinha fofoca. Só fofoca. E Eli, quem é Eli? Eli é o sumo sacerdote bom. Ele é aquele que Samuel estava dormindo. Sacerdote Eli, você me chamou? Não, meu filho, eu não te chamei. E aí, nesse evento de Samuel, Eli falou: Samuel, da próxima vez que você ouvir, você fala: eis-me aqui, Senhor, fala que eu estou te ouvindo. E aí quando Samuel ouviu, Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que eu estou te ouvindo. Deus falou: eu vou destruir a família de Eli. Eles vão morrer e não vai sobrar ninguém, porque eles estão desprezando a minha oferta. E Deus, ao mesmo tempo que estava levantando o sacerdote Samuel, estava destruindo os erros e a corrupção dentro do seu templo. E ele preveu toda a guerra dos filisteus e que o povo de Israel ia sofrer nas mãos deles. Deus já tinha profetizado para Samuel. Mas ok, olha só, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2. Samuel já sabia de antemão tudo isso que estava acontecendo. Quando os soldados voltaram ao acampamento, teve um combate entre o povo de Israel e os filisteus. As autoridades de Israel perguntaram, e eles perderam esse combate, não a guerra, tá? Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então os filisteus, isso é um pouquinho antes do filisteu Golias. Davi vai matar Golias. Olha da onde começou essa guerra. Mas ok, então eles perderam, e aí o povo de Israel ficou revoltado. Meu, por que a gente perdeu? O que aconteceu? Aí eles lembraram, tiveram uma brilhante ideia: a arca da aliança. Vamos levar a arca. Olha só como Deus nos sustentou, é a presença dele. Se nós colocarmos a arca no combate, nós vamos ganhar. E aí quem que carregou? Os levitas, Ofni e Finéias. Carregou a arca da aliança e levou para o acampamento de guerra do povo de Israel. E quando a arca chegou, o povo de Israel, nós vamos ganhar, a presença de Deus está conosco agora. E falou que o chão tremeu, e o povo filisteu, quando ouviu, ficaram morrendo de medo. Por quê? Porque esse era Yahweh, era o Senhor, e a presença dele sempre estava associada à arca da aliança, e o Senhor tinha ganhado e feito de um bando de escravos iletrados num povo agora, em um povo de guerra. E aí eles levaram a arca. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 e 11 diz assim: e eles perderam, tá? Perderam e roubaram. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram na guerra. E aí o que eles fizeram, os filisteus? Pegaram a arca da aliança e colocaram dentro do templo de Dagom. Olha só como eles respeitavam os outros deuses também. Eles não pegaram a aliança e clash, cadê a guerra dos não, tá vendo? E tiraram selfie com a... Eles respeitavam, porque o povo dos filisteus, eles tinham uma cosmovisão que eu vou explicar daqui a pouco, de que o Senhor, o Yahweh, o Deus de Israel, também era verdadeiro. Então eles pegaram a arca da aliança, que era ouro,
banhada a ouro, tudo, e colocaram no templo de Dagon. Dagon era o deus do milho. Por que Deus do milho? Porque eram as plantações que eles mais faziam, do milho. E aí eles endeusaram um Deus por trás das plantações do milho. E colocaram numa estátua, do lado da estátua de Dagon. Tá? Então, vejam só. A arca da aliança estava rodeada, cheia de soldados. E ela não fez nada. Morreram todos e a arca da aliança foi para o templo de Dagon. Tá, então, explicarei um pouquinho sobre a cosmovisão pagã. Na época, era de que existia o povo filisteu e a visão pagã de todos os povos. Eles acreditavam que existiam vários deuses. Eram vários deuses. Então, existia um Deus por trás de cada coisa. Da pescaria existia um Deus, da beleza existia um Deus. Então, a pergunta que os filisteus faziam não era: Yahweh é real. Não, eles acreditavam que era real. Eles acreditavam, tanto é que pegaram a arca e colocaram dentro da igreja de novo. Só que da igreja de Dagon, um outro Deus. Fica amiguinho do Deus, nosso Deus Dagon aí, agora nos ajuda. Essa era a visão dos filisteus. Olha só como Paulo fala como que era a visão pagã em Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Paulo define a visão pagã como princípios de elementos fracos, sem poder, vazios, princípios elementares. Ou seja, Paulo mostra que a visão pagã é essa, de que nós pegamos qualquer coisa no mundo que é elementar, que é bom, e nós tornamos Deus. Essa é a visão daquela época. Então, por exemplo, eles pegavam a pessoa que era um atleta, eles iam procurar um Deus dos atletas. Qual é o Deus dos atletas? Deve ser o grego que fez as Olimpíadas lá, Zeus, sei lá. E aí eles adoravam esse Deus porque ele era atleta. Os fazendeiros era Dagon, que é o Deus da plantação de milho, o Deus da plantação de uvas, que seja, e adorava o Deus Dagon. Os pescadores, a mesma coisa. As mulheres bonitas da moda adoravam Diana, o Deus da beleza, dos prazeres, do vinho. Cada um tinha um Deus da fama, do sol, da saúde, e etc, e etc. E essa era a visão pagã. Por trás de toda coisa boa existia um Deus, letra minúscula. E nessa visão cheia de deuses, a pergunta que se fazia não era qual era o Deus verdadeiro. Preste atenção. Mas qual Deus era funcional? Na visão pagã, qual era o Deus que era bom para mim? Qual era o Deus que funcionava para mim? Qual o Deus que fazia diferença na minha vida? Essa era a visão pagã. Então, não importa o que é certo, o que é errado. Funcionou com você, tá bem? É esse seu Deus, cara. Vai atrás dele. Não importa qual que era a verdade, qual que era a mentira. Funcionou para você? Melhorou a sua vida? Deu certo? Ok. Essa é a visão pagã. Você escolhia o Deus que funcionava para você. Um Deus funcional. Então, por isso que no versículo 1 a 4, eu vou ler só 4 versículos. Olha o que aconteceu. O povo filisteu, depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdote e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdote se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levaram Dagon e a colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Mas agora sua cabeça, mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar.
que quer dizer isso? Olha só o que aconteceu. Vou contar o final da história e depois a gente tira as lições. Primeiro dia que colocaram a arca do lado da estátua, no outro dia, já de madrugada, a estátua estava caída com o rosto em chão diante da arca. E aí o sacerdote daquele templo deve ter perguntado: cadê aqueles jovens, adolescentes que fizeram essa brincadeira sem graça? Vou pegar eles! Aí colocaram de novo de cima. Colocaram, Dagol, fica aí. Só que aí de novo no outro dia, ele estava com o rosto caído em terra, o corpo, tudo, mas dessa vez a cabeça e as mãos estavam quebradas. O que isso quer dizer? É Deus falando que todo esse Deus, tanto a sabedoria, que é a cabeça, quanto o poder, que é as mãos, eram vazias. Qualquer outro Deus que você buscar, a sabedoria desse Deus, da plantação, seja lá o que for, Deus do milho, eles fizeram um Deus do milho, né? Aí surgiu o recanto da pamonha, tô brincando, mas sabe, e quebraram as mãos, porque que Deus está falando uma imagem para eles, de que toda a sabedoria e todo o poder de qualquer Deus é vazio, não existe, Ele é o único Deus. Na primeira vez que caiu a estátua, Deus está falando: eu sou maior do que ele, eu sou melhor. Só que aí ele fez pela segunda vez. E aí Deus está falando: eu sou o único Deus. Tá? Olha só o que aconteceu. E aí, quebrou lá a estátua, a cabeça e as mãos. Surgiu uma doença em Asdote, nessa cidade. E Deus começou a lançar essa praga, que saía tumores. Tumor é o quê? Câncer. Começaram a pegar, todo mundo começou a pegar câncer naquela cidade. Tumores e tumores, não sei se era no estômago, e aí eles estavam morrendo, e aí o pessoal falou: poxa, é essa arca que está aqui, vamos tirar de lá. E aí tiraram, e aí levaram para uma cidade chamada Gate, e aí colocaram essa arca da aliança lá na cidade de Gate, e o que aconteceu? O câncer chegou lá de novo, chegou lá, e todo mundo começou a pegar tumor, e aí eles falavam: meu, é essa arca, vamos tirar. Aí tentaram levar para Ecrom. Quando estava na porta de Ecrom, para entrar na cidade de Ecrom, o pessoal dos filisteus, desesperado: peraí, não vai entrar aqui, vocês estão loucos, vocês querem matar a gente também? Aí fizeram uma reunião, os líderes dos filisteus se reuniram e falaram assim: gente, vamos pegar essa arca, colocar em cima de 2 boi. E se o boi for para Israel, vai para Israel. Quer dizer que é Deus que está fazendo todas essas desgraças, todo esse câncer aí, essa epidemia que está vindo nessas nossas cidades. Agora, se ele for dentro da nossa cidade, foi só uma coincidência. Não é o Yahweh. É uma coincidência, deu uma pandemia e pá. Ok, gostaram da ideia. E aí colocaram em cima de 2 boi, de uma carroça. E aí os bois foram na cidade mais próxima de Israel, Bet-Semes. Quando chegou nessa cidade e aí teve doença em Ecrom também. Quando chegou na cidade de Israel, todo Israel, é Deus! E aí uns cabeção viram a arca, e aí abriram a arca. 70 pessoas morreram naquele dia. Todo mundo que foi olhar naquela arca. E aí eles levaram para numa casa lá, esqueci o nome, ficou 20 anos naquela casa. Abençoou aquela casa, a Arca da Aliança. E aí, depois de muitos anos, Davi teve a ideia de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E quando ele foi trazer, ele esqueceu de que quem tinha que carregar, por mais que na carroça não aconteceu nada. Mas aí quando Davi foi querer trazer, com todas as boas intenções, ele colocou na carroça e Uzá, que era o levita que era para estar carregando, estava acompanhando para que tudo desse certo. E aí um dos bois tropeçou e a arca ia cair. Aí Uzá foi lá e: não pode cair! Salvou a Arca da Aliança. Naquele momento Uzá morreu. E aí Davi ficou doido. Que é esse Deus? Eu só queria trazer a sua presença. O que está acontecendo que você me faz isso? Ele não sabia. Não queria fazer do jeito que Deus quer. Sabe quando a gente só quer fazer para Deus, só que do jeito que eu quero? E aí morreu, aí Davi se arrependeu, aprendeu, e aí depois com os levitas,
andando não sei quantos passos, parava, fazia um culto para Deus. Morrendo de medo, eu imagino, né? E aí andava mais um pouco, parava, oferecia para Deus o louvor, andava mais, até chegar em Jerusalém. Foi uma grande festa e voltou pro templo. E aí depois ficou lá no templo de Deus, não sei se de Salomão. Não era de Salomão, ainda nem tinha construído o templo. Mas voltou para Jerusalém. Então, o que nós podemos aprender sobre essa história? Primeira coisa, que é muito importante, tá? Jesus é o único Deus. Como eu falei para vocês, se Deus tivesse derrubado a Arca da Aliança, derrubado a estátua uma vez, a gente já entendeu o quê? Que Deus é maior e mais poderoso que esse Deus. Mas aí houve a segunda vez. E na segunda vez, quebrou-se a cabeça e quebrou-se as mãos. E Deus falando, eu sou o único Deus. Olha só, há alguns anos atrás, não muito, 20 anos atrás, as pessoas vinham na igreja e chegavam assim, pastor, me prova que Jesus é verdadeiro e é real. Fala para mim, queria saber, me prova para mim. Mas hoje em dia, as pessoas vêm na igreja e eles não perguntam, me prova que Jesus Cristo é verdadeiro. Eles já acreditam que Jesus Cristo é verdadeiro. Eles querem saber se Jesus Cristo funciona. Eu quero saber se vai fazer uma diferença na minha vida eu ir andar na igreja. E nós começamos a voltar para a mesma visão pagã do que antigamente. A gente vem na igreja, sabe, em busca, você está doente, em busca de cura. Você está pobre, está falido, em busca de sustento. Você vem em busca de suprir as suas necessidades emocionais, de ser aceito, de ser amado, e está tudo certo. Mas, não é isso não é assim que nós vamos buscar e se aproximar de Deus. Porque Deus fala que Ele é o único Deus. Hoje em dia, pessoal pós-graduado, doutorado, pós-doc, acredita em Jesus, respeita Jesus como os filisteus respeitavam. Mas eles querem saber, eu já fui na igreja, eu já experimentei, não faz sentido para mim, mas eu respeito. Ninguém pergunta se Jesus é real ou não. Mas o que Jesus fala na Bíblia? Eu sou o único. E não há outro Deus. Então, qual que é a lição prática que eu tenho que entender? É que você não deve vir na igreja em busca de cura. Por mais que você vai encontrar muita cura dentro da igreja. Eu fui curado, eu sou uma pessoa que foi curada por Deus. Pessoas aqui foram curadas, não é verdade? E vamos encontrar, mas não venha por causa de cura. Não venha e não busque a Jesus por causa de poder. Porque você quer ver o poder se manifestar, os milagres. Vai acontecer, acontece muito, mas não venha por causa do poder. Não venha e não se aproxime de Deus, porque Deus abençoa. Nossa, Deus abençoa demais. Eu tenho uma casa com um churrasqueiro. Deus abençoa, lógico que abençoa, mas não venha para Jesus porque Deus te abençoa. Não se aproxime de Jesus porque é relevante. Nossa, faz muito sentido, eu estou estudando a Bíblia, faz sentido. Não venha para Jesus porque é relevante. Não venha para Jesus porque tem sabedoria, e realmente tem muita sabedoria. Porque é super legal, nossa, a igreja é muito legal. Acho que é. Tem boliche, tem retiro, tudo baratinho, tudo legal, divertido. É lógico que é legal, mas não venha na igreja por causa dessas coisas. Então eu tenho que vir para a igreja por causa de quê, pastor? Porque Ele é único. E Ele é a única verdade. Porque quando você não for curado, você vai se decepcionar. E como que você vai fazer com a sua espiritualidade? Você não vai mais na igreja? Quando você falir, você vai abandonar Deus? Mas quando eu sei, por que você vai para a igreja? Porque Jesus é a única verdade. Porque Ele é o único. Para onde vou?
Se Ele é o único Deus, não existe outro Deus. Os outros deuses são vazios, não existe sabedoria, não existe poder. O único Deus é Ele. Você sabe aquela música? Não há Deus maior. Está um pouquinho errado, porque não é que é Deus maior. É o único Deus. The only God. Não tem. Se você quer conhecer Deus, só tem uma opção. Jesus. E por que você vai na igreja? Porque Ele é a verdade. Acabou. E aí, meu filho, você vai receber bênção? Vai receber cura, muitas vezes vai ter poder, vai ter todas essas coisas, mas a sua motivação é porque Ele é Deus, Ele é o único Deus. Acabou. Quando Jesus, Ele se negou a fazer o milagre da multiplicação, depois de ter feito o milagre da multiplicação no dia anterior, e todo mundo veio assistir, estava tudo preparado para assistir mais um espetáculo de Jesus. E Jesus falou que hoje não vai ter espetáculo nenhum. O povo, decepcionado, começou a ir embora. E aí Jesus fala para os seus discípulos: e vocês também não vão embora? E aí Pedro falou: aonde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Eu estou com você porque você é o único Deus. É por isso. Por que você vai na igreja? Porque Ele é Deus, a única verdade. É simples assim. Então, busque a Deus, porque Ele é o único Deus, a única verdade. Só por isso. Segunda lição, são 3 lições. Deus não é previsível. O Senhor é dinâmico. Ele não é fixo. Antigamente, como que eram os cultos que davam certo? O pessoal juntava todo mundo e aí no final, quem sentiu aí no coração, eu quero fazer um apelo, vem aqui na frente e você vai receber a Jesus. Aí, diante das pessoas, aí as pessoas levantavam a mão, iam na frente, vinham, oravam e dava certo. E Deus agia, muitas pessoas foram salvas assim. Mas hoje em dia não tem mais, né, apelo praticamente. Isso está errado? É que antigamente Deus falou com Abraão através da tocha. E aí, o que Abraão tinha que fazer? Um monte de tocha. E ligar e falar: Deus está aqui, Deus está aqui. Não. Ele usou a tocha e depois não usou mais. Ele usou a arca e de repente, no meio do caminho, ele parou de usar a arca. Os filisteus carregaram a arca e não aconteceu nada com eles. E aí quando Uzá, que era cristão, conhecia Yahweh, foi colocar a mão na arca, morreu. Então Deus, Ele associou a sua presença no momento e depois desassociou. Olha que engraçado. Quando a arca estava rodeada de exército, não fez nada. Homens pagãos mataram todo mundo que amavam a arca. Só que aí quando a arca ficou sozinha, Deus matou milhares sem a ajuda de ninguém. Você entende que Deus, Ele é dinâmico. Ele faz algo hoje aqui, depois faz outro lá, e nós temos que ter discernimento, senão nós vamos procurar essa sarça ardente lá de Moisés, para ver se Deus está lá. Não podemos achar que sempre Deus vai usar a mesma pessoa, uma mesma programação, um mesmo método, ou qualquer outra coisa. Deus vai usar e abençoar o que Ele quiser. Na minha época, eu fui muito abençoado, época diante do trono. Nossa, eu ia nos congressos, Deus falava, mas parece que Deus não está, sabe, como antes. Antes, o pessoal tocava naqueles órgãos. Canta minha, e a presença de Deus vinha. Canta ao Senhor. E aí você vê, hoje na igreja nem tem mais aquele órgão. E tem banda.
Você entende que Deus, Ele vai usar o que Ele quiser, e quando Ele quiser, e como Ele quiser. Tinha que ter, agora, depois do Hilson chegou, e milhares de pessoas aceitaram a Jesus através dessa igreja. Eu sei disso, tem muita coisa errada, tem, mas eu sei que milhares foram abençoados. E a presença de Deus estava nas letras e na música que foram compostas por essas pessoas. E tudo bem. Mas aí de repente parece que a igreja começa a não fazer mais sucesso. Uma igreja que era pujante com um determinado pastor. E de repente parou. Não faz mais sentido. Parece que a presença de Deus saiu. Não é a música em si, não é o estilo em si, não é o instrumento que você usa. Não é os métodos. Porque no retiro, quando eu fui no retiro e eu recebi a Jesus, era algo maravilhoso. E eu falei que queria aceitar Jesus, repeti uma oração. E foi assim, e eu vi Deus na minha frente. Tá bom. Mas será que se eu pegar hoje um retiro de adolescente e falar, quem quer levantar e repetir a minha oração, levantar a mão? Nenhum adolescente vai levantar a mão, tenho certeza. Porque nós temos que entender que não é a forma, mas é a essência. Vai falar para vir na frente? Que ridículo, você está me obrigando. Eu só vou assim para o céu se eu for aí na frente, fazer a oração ou me ajoelhar. É assim. Então, o nosso Deus, Ele é um Jesus que usa qualquer coisa para manifestar a sua presença. O que a gente tem que fazer? Ser livres. Ser livres e criativos. Amém? Como que eram os retiros da nossa igreja antigamente? Só solteiros e não casados. Como que é o nosso retiro hoje? Vai até criança lá orar. E Deus veio e usou esse método. E Deus usou e veio com a presença dele. E amém. Que seja Deus. E foi bom. E talvez mais para frente ele vai querer outro jeito. E nós vamos ter que fazer do outro jeito. Então como que eu vou acompanhar Deus? Sempre, na presença de Deus, ela não está acompanhada sempre com os mesmos objetos, com os mesmos métodos. Mas ela sempre está acompanhada e associada a alguns princípios. Sempre, em todos os casos, tem princípios. Primeiro princípio: toda vez que a presença de Deus se manifesta, ela é acompanhada com esse princípio: total comprometimento. Uma pessoa que é totalmente comprometida, a presença de Deus se manifesta. Você vai conhecer e se aproximar de Deus quando o seu coração está totalmente comprometido. Por quê? Hófni e Finéias, eles não estavam comprometidos com Deus e com a arca, e morreram na guerra por causa da arca. Gente, levita não era nem para ir para a guerra, na verdade. Eles não podiam fazer nada, só cuidar do tabernáculo e fazer as coisas de Deus. E aí eles morreram porque eles não se importavam com o templo, com Yahweh. Eles pegavam Deus e usavam Deus só para fazer o que eles queriam, só quando eles queriam. Eles não eram totalmente comprometidos com a palavra. E o que tinha dentro da arca? A lei. O que é a lei? Você tem que obedecer. Tem que levar a sério. Você não podia nem abrir a arca para ver lá, senão você morria. Tem que ter comprometimento. E toda vez, e Deus não ia deixar dois jovens que não se importavam cuidar da presença dele, porque não havia um coração comprometido. Quem era comprometido? Samuel. Samuel que ungiu Saul, porque logo depois o povo de Israel pediu um rei, Saul e depois Davi. Então, Samuel mandava mais do que Davi, de verdade, a autoridade que ele tinha. Samuel era totalmente comprometido à presença de Deus. Então, o Senhor é um Deus de extremo. Quando ele vem à presença dele, qualquer pecador que entrar morre.
Você não pode chegar perto. Você tem que ter comprometimento. Nosso Deus é um Deus do extremo. Ou é tudo, ou é nada. Amém? Só assim você vai conseguir se aproximar de Deus. Ou você entrega tudo como o sangue orou hoje, ou não é nada. Half. 99% e 1% é nada. Desejamos a tua presença, mas não é um desejar normal. É um desejar que você entrega a sua própria vida, desejando a presença dele. Você só vai chegar perto de Deus quando você comprometer tudo. Coração íntegro diante de Deus. Segundo princípio, que sempre está junto com a presença de Deus. Deus, quando se aproxima de nós, além de exigir tudo, Ele destrói os nossos ídolos. Olha só. Todo coração humano, se nós vermos, ele é um templo. E temos vários deuses dentro desse templo. E aí Deus corta a cabeça e as mãos de Dagon, mostrando que todo Deus que não é Jesus, porque Ele é o único, é vazio, não faz sentido, não tem poder. Então Dagon caiu. Deus, Ele derruba na presença dEle qualquer outro Deus que tenha. E quando nós nos aproximamos de Deus e dentro de nós existem outros deuses, a primeira coisa que Deus vai fazer é destruir esses outros deuses. É a primeira coisa. Assim como Ele derrubou Dagon, Ele vai derrubar os deuses do nosso coração. Não há nada de errado com as coisas boas. Olha só, Deus só cortou as mãos e a cabeça. A arca, a presença de Deus. E o corpo ficou lá. Não há nada de errado em você trabalhar bem. É algo bom. Não há nada de errado você juntar riquezas e ser rico. O dinheiro é algo bom. Não há nada de errado de você cuidar bem e se sacrificar pelos seus filhos. Ter filhos é algo bom. O problema é você fazer das coisas boas as melhores. Minha carreira é a melhor coisa que existe na minha vida. Ganhar dinheiro é a melhor coisa que existe na minha vida. Que meus filhos são as melhores coisas do mundo na minha vida. É o meu sentido de viver, são os meus filhos. Esse é o problema. Porque não tem sabedoria e nem poder de Deus para você tornar eles deuses. E aí ninguém vai aguentar, nem seus filhos, nem você. Nem a seu emprego, nem a sua carreira. Você vai ser escravo. Então, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, Deus, Ele destrói os deuses das nossas vidas. Pode ser saúde, pode ser viagens, pode ser qualquer coisa. Por último, então, primeiro princípio, total comprometimento com Deus. E aí você vai se aproximar de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Deus vai destruir todos os falsos deuses do seu coração. E terceiro e último, o propiciatório na arca da aliança. Existe essa tampa. Põe a foto da arca, por favor, Denis. Está no segundo slide. Essa tampa aí, tá? É o propiciatório. É onde se jogava o sangue. É o lugar da misericórdia de Deus. Então, para entrar na presença de Deus, o sumo sacerdote jogava o sangue em cima disso, que cobria todas as demandas e exigências do que estava dentro, que é a lei de Deus, que é de ser santo. Então, o sangue cobria todas as exigências, porque alguém não cumpriu as exigências e está vindo na presença de Deus, então precisava do sangue. Lembra que não tem uma imagem lá? Eles matavam o sangue do cordeiro. A arca foi desenhada para mostrar quem é Deus. A arca e essa imagem é a cruz de Cristo.
aonde foi derramado o sangue do Cordeiro. E por isso que nós conseguimos entrar na presença de Deus, olhando para esse propiciatório aí em cima, em que o sangue do Cordeiro foi derrubado. E agora todas as exigências da lei que está dentro da arca foram cumpridas em Cristo. E no seu sangue nós somos purificados. E nós podemos entrar na presença de Deus. Agora, Deus, tá? Ele representava a cruz. E a imagem não existe porque Ele é o Cristo Jesus. Essa é a imagem. Quando Jesus voltar, não vai ter arca. Porque Ele mesmo é a imagem da glória de Deus. Ele mesmo mostrou na cruz o que era a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? Ele morrer pelos nossos pecados e nos amar dessa forma. Que amor, que segurança. Que segurança nós temos em Cristo Jesus. E agora, sendo pecadores, somos capazes de entrar em Tua presença sem morrer. O véu foi rasgado de cima para baixo. Que segurança. Que ousadia é a nossa de poder entrar na presença e se aproximar de Deus. Então, esse é o princípio. Você se aproxima de Deus através do sangue de Jesus. Você se aproxima de Deus através da obra de Cristo na cruz. Aí está associado a presença de Deus na sua vida. Esses 3 princípios estão em todo lugar. Você vê Josué com um general, e na Bíblia vários relatos de que aquele general era Jesus. Você vê o anjo lutando contra Jacó e várias evidências de que aquele anjo era Jesus. Onde está a presença de Deus? É através de Cristo que pecadores conseguem sobreviver na presença de Deus. Total comprometimento. Ídolos sendo queimados e derrubados nos nossos corações. E através de Cristo você é incluso na presença de Deus. Concluindo a mensagem de hoje. Para se aproximar de Deus, nós precisamos nos comprometer com Deus, entregar tudo e confiar naquele que entregou tudo por mim. Identifique seus ídolos vazios. O que te dá segurança? O que me dá segurança é a sabedoria do mundo. É você ter de estudar e passar em medicina, em passar em Oxford, em Stanford. Isso é o que me dá segurança. Ídolos. O que te traz satisfação total é conquistar o mundo, ser admirado pelas pessoas. Ídolos. O que te faz você viver e acordar todos os dias? Viver com a minha família. Ídolos. Não busque a Deus por interesses, mas porque Ele é o único Deus. Somente por isso. Aproxime-se de Deus através de Cristo, porque o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção no versículo de João capítulo 14, versículo 6. Próximo slide, está escrito assim: respondeu Jesus, eu sou, olha os artigos, gente, o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, uma verdade e uma vida, mas Ele é o único caminho, o caminho, a única verdade, a verdade e o único lugar onde você vai encontrar vida, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que nós possamos ouvir isso de Deus e nós começarmos a dar passos largos em direção a Jesus, não porque da cura, de viver bem, mas porque Ele é a única verdade que existe. Porque Ele é o único Deus. Não há outro Deus.
Vamos cantar Santo Espírito.